existem estudos que mostram que a ayahuasca pode ter resultados favoráveis para o paciente com transtorno depressivo maior. Só que isso tem toda uma condição, e é por isso que a gente precisa não negar esse conhecimento, mas estudar, né, e ter mais informações sobre ele. Por quê? Porque aí certamente você vai ter a dose certa, qual pessoa pode usar ou não. Então a gente sempre vê que os centros sérios sobre isso, por exemplo, eles vão orientar que a pessoa não use se ela já estiver com sintomas psicóticos, se ela já tem uma tendência a ter dissociações fora do uso da substância, a depender da quantidade de medicação que ela usa, do perfil de uso das enzimas hepáticas, você vai ter uma contraindicação para o uso dessas substâncias. Então não é algo inerte ou sem riscos, assim como as medicações que se vendem na farmácia também não são inertes e sem risco, e é por isso que elas passam por uma prescrição controlada e existem os profissionais específicos com conhecimento nessa área. Mas é como se eu também, ao mesmo tempo, não conseguisse te quantificar exato a precisão desse risco pela falta de estudo e prática em relação a essas práticas, né? Esse modelo de uso das psicossubstâncias. Ou seja, posso colocar, assim, me corrija se eu estiver errado, algo que é utilizado de forma incorreta pode ter resultados de bebida, pode ter resultados de drogas, que acabam se tornando prejudicial à sua saúde neste caso. Mas a gente não pode sair daqui com a ideia de que usar essas substâncias é algo incorreto. É incorreto Entendi. Se for usado de um jeito indiscriminado. Entendi. Eu tô te falando que eu não tenho esse conhecimento e como a maior parte dos meus colegas psiquiatras também não tem, mas existem centros, inclusive ligados a universidades, que estudam isso, que aplicam isso a alguns pacientes, essas substâncias específicas, e que têm resultados favoráveis com doses seguras. Né? Eu estou dizendo que isso precisa ser difundido, estudado e pensado, incentivado em um caminho científico. Né? Ou seja, a forma, o que a gente começou até a debater então, a forma que está sendo feito, que eu vejo muito hoje, por exemplo, usando a internet para disseminar isso com uma forma de melhora de vida, só que de uma forma exacerbada, assim, tipo assim, sem esses conceitos que você bem exemplificou aí. Sim. Sem nenhum perfil de segurança, sem saber exatamente a dose, o intervalo que deve ser usado, quem tem indicação, quem não tem. Então, claro, isso é por isso, eu só não queria, assim, que a gente achasse que a medicação padronizada, então, vamos lá, uma fluoxetina da vida. É a mesma coisa, né? Se você usar sem saber a dose, sem saber o jeito certo, sem saber se você tem indicação ou não, você está se expondo a determinados riscos. A Fátima Faeso, ela colocou uma questão aqui que eu até quero pegar. Quando as vozes e os vultos se manifestam depois do uso abusivo de drogas? É o tempo, né? Quando que isso começa a acontecer por uma pessoa? Acho que num padrão aí, sei lá. É um diferencial clínico importante, inclusive isso vai ser algo... É um desafio, talvez, da prática, porque, assim, existem pessoas que têm contato com as mais diversas substâncias e acabam não desenvolvendo, né, sintomas, necessariamente não vão desenvolver sintomas psicóticos. Outras pessoas têm contato com a substância e desenvolvem. E aí a gente fica assim numa berlinda, né? A gente não sabe, a pessoa tinha vulnerabilidade genética para desenvolver algum transtorno psiquiátrico, usou então a droga e isso foi um desencadeante, abriu o quadro, né? Ou abriria mesmo sem fazer o uso, né? Agora, o que a gente tem são várias psicossubstâncias que vão fazer quadros delimitados no tempo. Então existem, na verdade, a maioria dos casos, a pessoa até apresenta, né, delírios, alucinações, vozes, né, como ela falou, mas quando está em uso. Então a pessoa está ainda sob efeito ou repetiu esse uso e a substância ainda está em interação com esse tecido cerebral. E a hora que ela consegue um tempo seguro de abstinência, isso passaria. Então, nós temos vários
possibilidades diferentes, né? Você tem pessoas que fazem um contato, não, geralmente nunca é um contato único, mas faz um contato com a substância por um tempo e acaba desenvolvendo um transtorno psicótico. E existem outras pessoas que apresentam sintomas psicóticos devido ao uso de psicossubstância. Isso quer dizer o quê? Que se ela parar, talvez ela melhore, né? Na maioria das vezes ela melhora. Entendi. E, por exemplo, assim, pegando um insight que você deixou aí sobre a questão e também da pergunta, essa questão eu achei interessante. Geralmente o pessoal da reportagem faz uma análise ali explicativa sobre, por exemplo, vou pegar lá o uso do crack, por exemplo, né? Ele se dá dentro de uma linha cronológica e crescente que a pessoa começa a usar outros tipos de drogas, procurando uma sensação que ela alcançou através de sei lá, acessar a substância cerebral ali da neuro, né? E o crack permite com que ela tenha um acesso estupendo sobre isso daí, de uma vez só. Por isso ela acaba se viciando na primeira ou na segunda vez que usa, porque ele quer buscar sempre essa primeira vez que ele usou, que teve aquela sensação ali da situação. Por que ele não consegue mais ter aquela mesma sensação? Ele continua viciado buscando ela. Vou te falar assim, que o poder de adicção de uma psicossubstância é diferente entre a substância e entre os usuários dessa substância. Então, antes do crack, uma droga base para o crack seria a cocaína, por exemplo, porque os dois são estimulantes, né? Você vai ter pessoas que usam cocaína no sábado, no banheiro da balada, e nunca vão ter problemas sociais relacionados a isso, a gente nem sabe que usa. Né? Às vezes vai ter problema, vai brigar na balada, tal, mas estou dizendo assim, não vai se tornar um dependente químico. Né? Ele talvez faça um uso nocivo, se exponha a riscos como acidentes, né? Não estou aqui defendendo isso, estou dizendo que existe essa pessoa que consegue fazer um uso controlado, né? E vai ter as consequências desse uso controlado. E você vai ter outras pessoas que começam a fazer esse uso e que vão perder a mão, porque a adicção daquele organismo é maior em relação àquela substância. Então isso existe para todas as substâncias. Em geral, o crack seria uma droga de alto poder de adicção. Por que que isso acontece? Está relacionado à quantidade e ao modelo de liberação dopaminérgico. Então, todas essas substâncias são substâncias que liberam dopamina. Né? Então, de maneira assim mais pedagógica, eu posso te dizer assim, quando a gente vai lá e come um chocolate, por exemplo, a gente libera assim de dopamina numa curva crescente que cai e logo passa e você tem aquele prazer. Muitas pessoas acabam se viciando em açúcar, né? Então isso não é tão incomum, né? E assim para diversas atividades. Então, teoricamente, vamos comparar o crack ao bombom. O bombom seria isso aqui, o crack vai liberar isso aqui de dopamina de uma maneira mais rápida, né? E vai fazer uma ativação de núcleo accumbens, que é o lugar cerebral relacionado a uma psicoativação. E aí você tem um sistema que a gente chama que é sistema de recompensa dopaminérgico, que é um sistema hipotalâmico. Esse sistema fica muito ativado e o cérebro passa a buscar cada vez quantidades maiores, porque aí você tem uma tolerância, né? Então, isso é muito importante quando você pensa assim em adicção, né? Além do poder de adicção ser diferente para substâncias e para as pessoas, a tolerância é diferente. Então, você antes precisava de uma quantidade pequena para ter um efeito, e depois essa pessoa começa a necessitar de doses cada vez maiores para ter aquele mesmo efeito.